Veja que a pergunta tendenciosa do jornalista Fausto Macedo, ele que é colunista do jornal Estadão lá de São Paulo. Queria falar um pouquinho de Jair Bolsonaro, né? Não dá para não falar dele aqui, diretor. O senhor vai cumprir pessoalmente o decreto de prisão Então veja dele? que ele faz uma pergunta muito objetiva ao doutor Andrei sobre o cumprimento ou não da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se já tivesse algum mandato ou alguma decisão nesse sentido, né? Então o jornalista, ele na verdade armou uma arapuca, tentou armar uma arapuca para o doutor Andrei, que sabiamente o respondeu. Veja bem a resposta dele. Boa noite, Fausto. Uma alegria tê-lo aqui também. Fausto, nosso trabalho, e aqui eu volto à questão técnica, à questão jurídica. O nosso trabalho da Polícia Federal é de Polícia Judiciária da União, uma polícia de Estado, que faz investigações baseado também em 3 eixos, que são a autonomia da equipe da investigação, a qualidade da prova e a responsabilidade institucional que as nossas equipes têm. O resto é consequência. Qualquer investigado pode ser sujeito de alguma medida cautelar, pode ser sujeito de uma decisão judicial que a Polícia Federal cumprirá, como cumpre, nas mais de 51 mil investigações que tem em curso, nas mais de 2.900 operações que fizemos agora recentemente, só em 2024. E, portanto, seguindo absolutamente o que está na lei, seguindo os regramentos técnicos jurídicos para as nossas ações. Então você veja bem que o doutor Andrei, ele respondeu que a Polícia Federal irá prontamente atender a qualquer decisão judicial em desfavor de quem quer que seja, tá? Não apenas no caso do ex-presidente, né? E o jornalista maliciosamente insiste na pergunta se o doutor Andrei irá pessoalmente cumprir o mandato de prisão contra Bolsonaro. E mais uma vez o doutor Andrei responde sabiamente. Eu fiz essa pergunta porque parece iminente, né? Parece bem provável que o decreto de prisão dele uma hora vá acontecer. Indiciado em vários inquéritos da sua Polícia Federal, na iminência de ser denunciado pela Procuradoria-Geral, proibido de deixar o país, passaporte retido, não pode sequer falar com testemunhas, com outros investigados. E no Supremo, certamente, se ele tiver mais de 2 votos, é muito, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, se for decretada a prisão dele, se o senhor vai cumprir pessoalmente ou alguém da sua equipe que vai. Então, veja bem, o jornalista Fausto Macedo já sabe até quantos votos Bolsonaro teria em caso de decisão do Supremo, né? Então é um jornalista completamente tendencioso, um jornalista que aparentemente ou não tem nenhum conhecimento de como funciona a justiça, né? Ou simplesmente se finge de ignorante. Aqui na cabeça do jornalista Fausto, o ex-presidente já está condenado. O ex-presidente terá em breve um decreto de prisão em seu desfavor. Então veja o nível desse jornalista. Eu me lembro muito bem sobre o posicionamento do senhor Abravanel, né, o Silvio Santos, em relação, por exemplo, a Raquel Sherazade, né, sobre aquelas opiniões dela expressadas durante o jornal. E o Silvio Santos, muito prontamente, colocou que jornalista não tem que dar opinião. Jornalista tem que noticiar fatos. Ver se o quão maldosa é a pergunta e o posicionamento desse jornalista. Fausto, veja o papel da Polícia Federal nesse contexto e respondo objetivamente a sua pergunta. Não quero aqui personalizar ou fulanizar as ações. As nossas equipes, como eu disse, dentro da perspectiva da autonomia, cumprirão qualquer ordem judicial
que tivemos que cumprir dentro dos nossos protocolos operacionais que nós temos. Agora, a Polícia Federal cumpriu a sua tarefa nessa e em muitas outras investigações. Apresentou um relatório consistente de mais de 890 páginas, reportando tudo aquilo que identificou durante esse período de investigação e apresentou ao Poder Judiciário. A Polícia Federal de hoje não faz entrevista coletiva pré-condenando, pré-julgando ninguém. Não faz PowerPoints apontando responsáveis por operações já pré-condenando as pessoas. Faz investigação isenta, investigação séria, responsável. Aqui ele já dá uma cutucada, né, doutor Andrei, no Dallagnol, ex-procurador, e também no juiz Sérgio Moro, né? E apresenta para o Poder Judiciário fazer a sua apreciação, o Ministério Público, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República, fazer a sua apreciação, adotar as medidas que tiverem que ser adotadas e encaminhar a decisão do Poder Judiciário. E nós prezamos muito pela instrução do processo, pela defesa, pela ampla defesa, pela garantia de direitos fundamentais dentro do devido processo legal. Então, nós cumprimos o nosso papel, agora a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar e o Supremo Tribunal Federal tomar a decisão que for juridicamente correta. Se você gostou dessa notícia e quer ficar antenado sobre as notícias mundiais e do mundo político, com análises concretas, por favor, se inscreva aqui nesse canal.